Graças a Deus pelas muitas bênçãos recebidas do Senhor. E eu quero levar até você, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor que encontra-se na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, e versículo 3 e versículo 4, que diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, em piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Antes de comentar um pouquinho esta palavra, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Deixe o seu like, porque isto é muito importante para o canal. E eu quero que você seja abençoado, que a paz do Senhor penetre em vossas vidas. E eu quero ler então a palavra, quer dizer, comentar sobre a palavra que acabei de ler. Meus irmãos, é um assunto muito profundo, poderoso. Aqui nos fala a respeito de uma promessa. A Bíblia, ela nos apresenta várias promessas. E aqui nós temos uma promessa de ser participante da natureza divina. Meus irmãos, nós não somos divinos, nós somos humanos. Divino, segundo entendemos, é o Pai, é o Filho, o Espírito Santo. Mas aqui a palavra, ela está nos falando de promessas. Isso é importante, que diz, pelas quais, eu estou focalizando no versículo 4 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. E diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então, fala a respeito de grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina. Meus irmãos, o homem foi criado por Deus de uma maneira tão poderosa. E até hoje, para os eruditos, é um problema difícil, como é que Deus criou o homem do pó, mas a palavra fala e a palavra é verdade, meus irmãos. Nós aceitamos, a palavra é verdade. E Deus soprou sobre este homem o fôlego de vida. E ele foi criado à imagem e semelhança divina de Deus. Mas não foi criado a imagem divina. Não foi divino. O ser divino. Ele foi criado segundo a semelhança, não divino. Mas aqui deixa uma palavra que nos deixa assim um pouco impressionado no bom sentido. Que nos diz por essas promessas nos fará participantes da natureza divina. Meus irmãos, quando nós entregamos para Jesus, o Espírito Santo desce e habita conosco. Isso é algo tão importante, que o Espírito Santo ele é divino. Mas aqui se prende uma promessa para o futuro, segundo eu entendo. E tomando por base, lá em Romanos, no capítulo 8, eu vou ver se eu encontro rapidamente assim o versículo para poder falar, né? Capítulo 8, e diz assim: porque os que Dante conheceu, também os predestinou
para serem conforme a imagem de seu Filho. Meus irmãos, eu vejo que a natureza divina está aqui. O que ele conheceu, ou nos conheceu em Cristo. Ele nos predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ver se nós entendemos. Nos predestinou para ter uma imagem de seu Filho. Uma imagem. A fim de que ele seja o primogênito. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa gloriosa. E aqui eu vejo para você, para nós, para os crentes, as promessas poderosas em Deus. Por essas promessas, ele nos fez participante da natureza divina. Eu não tenho a natureza divina, nenhum homem pode ter a natureza divina. Eu tenho, creio, espero, o Espírito Santo na minha vida. Ele habita, mas eu não faço parte, vou ver se eu entendo a palavra, do Espírito Santo. Ele não faz parte do meu ser, num sentido. Ele entra, ele habita. O meu corpo é um templo, mas ele não é, até agora, participante da natureza divina. A natureza divina habita nele. Isso é uma bênção para mim, para você que me ouve, meus irmãos. E eu estou trazendo essa palavra que é de muita profundidade. E ele diz que é segundo as suas promessas. Nos fez participante da natureza divina. Meus irmãos, aqui nós sofremos, passamos dificuldade. Mas há uma promessa, há uma esperança, um futuro. Segundo o que eu acabei de ler em Romanos, que está no capítulo 8, nós seremos muitos irmãos, para ele ser o primogênito, e seremos parecidos com ele. Isto é coisa que ultrapassa a nossa capacidade. Ele continua sendo filho de Deus, divino. Mas nós não seremos divinos. Mas nós vamos ter agora uma participação da natureza divina, meus irmãos. Em Jesus, na terra, havia na sua pessoa a natureza divina e a natureza humana, somente com ele. Mas na eternidade, as coisas vão mudar, porque nós seremos filhos de Deus no verdadeiro sentido. E é tão importante isto, meus irmãos, que com tudo que temos que respeitar, amar, digamos assim, os anjos, mas ele não é para ser adorado, mas eles não têm essas promessas. O homem tem essa promessa de ser participante da natureza divina. Então você, meu irmão, minha irmã, obreiro, que está me vendo e ouvindo neste momento, há promessas muito poderosas que a nossa mente, que é finita, ainda não alcança na sua totalidade, mas é um futuro glorioso que nos espera na eternidade. Então vale a pena permanecer nesta promessa, aguardando esta promessa, servindo o Senhor com alegria, porque nós temos esperança em ser participante da natureza divina. Isto é coisa tão poderosa, tão maravilhosa. Portanto, fiquemos nessa promessa, nessa esperança. E eu quero orar agora. Pai de amor, eu quero agradecer pelas promessas, Senhor, porque são muitas promessas que nos fizeste, e dentro delas, ser participante da natureza divina. Senhor, eu quero pedir neste momento que eu estou terminando esta pregação, pedir para o teu servo, a tua serva, os pastores, que me ouvem, Senhor, que se encham de alegria e entusiasmo, e aceitem, e recebam, Senhor, e fico nessa esperança que no futuro nós seremos
pelas tuas promessas, participante da natureza divina. Pai eterno, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.